E aí, tudo certo? Eu tô aqui para mais um vídeo com vocês e esse aqui é um vídeo foda demais. Se eu fosse tu, ficava para escutar, beleza? Eu vou te passar o meu processo para aprender coisas novas, meu processo de conhecimento, tá? Então é o seguinte, esse processo ele tem 4 etapinhas e a primeira etapa é uma etapa que é, eu diria, a mais essencial e a base de tudo, que é o desejo, é o tesão, é a vontade de aprender. E tu vai me perguntar o que é isso? Então é o seguinte, eu descobri isso aí quando eu fui ler esse carinha aqui, o James Shaw. Esse aqui, o livro é A Vida da Mente, tá? E, cara, esse livro passou vários ensinamentos de como tu aprender coisas novas, mas o principal foi esse. Que o James Shaw ele falou que tu não aprende nada sem ter vontade de aprender, sem ter tesão para aprender aquilo, entendeu? E eu já vivi esse processo e eu não sabia. Em 2014, eu jogava um jogo chamado Europa Universalis 4. Esse jogo era um jogo de mapas que se passava nas grandes navegações e tu tinha que escolher um país e daí tu tinha que dominar os outros, fazer comércio, colonizar, fazer alianças e muitas coisas. E pra mim esse jogo era o ápice o melhor jogo de todos, tá ligado? E eu gostava muito. Só que eu ia jogando e ele começava a me gerar umas dúvidas. Então é o seguinte, eu começava a me perguntar por que a Espanha se chamava Castela. Eu começava a me perguntar por que a Inglaterra tinha terras na França, por que a Holanda não existia naquela época, por que os Incas não colonizaram toda a América, não dominaram a América. E eu comecei a ter essas dúvidas, isso aí me motivou para querer aprender coisas novas, principalmente economia e história. Então, eu já vi esse processo de desejo, essa primeira etapa, mas eu não sabia, não conhecia ela, né? Mas isso já é algo meio natural nosso, e a gente sempre tem interesse em aprender coisas que a gente gosta. Então, minha dica para ti, para essa primeira etapa é, cara, procura filmes, jogos, séries, documentários, memes sobre assuntos que tu quer aprender, tá? Para tu começar a introduzir, começar a gerar aquele desejo para tu ir lá estudar de verdade. E daí isso nos encaminha para a segunda etapa. A segunda etapa, ela é a menos importante, mas ela é importante também, que é a teoria geral. Então eu te falei que eu tinha mais interesse em economia, né? Em 2016, eu ia para o ensino médio e eu tava pensando, poxa, o que eu vou fazer da vida, sabe? O que eu quero cursar? E eu, tive a ideia genial de eu vou comprar um livro sobre cada coisa que eu gosto, vou ler. E o que eu gostar mais é isso que eu quero cursar. E daí eu comprei esse livro aqui, que é um livro muito bom, que o nome é Livro da Economia, é da editora Globo esse aqui, tá? E ele é da coleção As Grandes Ideias de Todos os Tempos. As Grandes Ideias de Todos os Tempos, isso aí. E esse livro é um livro muito bom, cara, porque ele apresenta todas as ideias da economia e te dá uma introdução sobre todas elas. Então ele fala de liberalismo econômico, socialismo científico, falhas de mercado, economia comportamental e por aí vai. E, por exemplo, ele traz Hayek, Marx, Keynes, Mises, Adam Smith e vários outros caras. Ele vai introduzindo o pensamento desses caras todos. E por que a parte de estudar a teoria geral é muito importante? Porque daí tu tem um norte, tu consegue criar um norte. Tu vai ler, ver o que tu te identifica mais, ver o que tu gosta mais, e daí tu vai começar a aprofundar naquele assunto, entendeu? E isso nos leva para nossa querida terceira etapa, que é o aprofundamento. Isso aí, Então tu vai perguntar, tu leu o livro de economia, e aí, o que tu fez? Eu comecei a gostar muito de liberalismo econômico. Foi a ideia que mais me interessou, foi a ideia que eu, parecia mais comigo, vou me aprofundar nisso. Então, primeiro livro para me aprofundar, As 6 Lições do Mises. Depois eu fui ler o que o governo fez com o nosso dinheiro do Rothbard. Daí eu fui ler um pouco de Hayek, fui ler um pouco mais da história econômica do liberalismo e por aí vai. E eu comecei a me aprofundar nesse assunto. Por quê? Porque lá na primeira etapa eu já queria aprender mais economia. Na segunda etapa eu vi o geral de economia e comecei a ter mais interesse em liberalismo econômico. Então na terceira etapa eu fui lá e me aprofundei. E daí, cara, tu, meu querido, vai me perguntar, tá, beleza, eu já fiz tudo isso, como é que eu sei que agora eu aprendi? Como é que eu comprovo esse aprendizado? E a gente vai para a quarta etapa, que é a última, que é compreender a lógica daquela ideia, a lógica daquele pensamento. Daí tu vai me dizer, tá, que porra é essa? Eu vou te explicar que porra é essa, Seguinte, na minha opinião, Matheus, minha opinião, tá? E é o que funciona pro meu processo, o cérebro ele não é um armazenador de informações. O cérebro ele não serve para tu ficar encaixando informações e dados dentro dele. Ele entende uma lógica de sistema. Então ele é mais um processador do que um HD. E eu vou te dar um exemplo, cara. O que tu almoçou quinta-feira passada? Talvez tu saiba o que tu almoçou. Muito provavelmente não, entendeu? Então por isso que ele é
ele é ruim como um armazenador. Agora, eu vou te perguntar quanto é 2 mais 2? Tu vai dizer 4. Quanto é 2 mais 3? Tu vai dizer 5. Por quê? Porque o teu cérebro ele compreendeu a lógica da soma. Ele consegue somar porque ele compreendeu o processo para fazer isso aí. E ele não ficou decorando todas as somas, né? Então, cara, o cérebro é isso aí, ele compreende sistemas. Hoje, depois de me aprofundar um pouco mais no liberalismo, eu compreendo a lógica das pessoas que são liberais também, entendo porque elas são. E agora eu vou te dar um exemplo, principalmente das ciências humanas, de como é importante tu aprender a lógica. Digamos que a gente tem aí o Boulos e o Nando Moura discutindo em um debate. O Boulos vai dizer, eu não entendo porque tu é conservador, e o Nando Moura vai dizer, eu não entendo porque tu é socialista. E daí, cara, eu vou te dizer, mano, eu sei porque eles não entendem. Oh, caralho, que foda, né? Cara, o Boulos e o Nando Moura, com certeza são pessoas que já estudaram e já leram livros dos lados opostos. Mas talvez eles não tenham compreendido a lógica que faz as pessoas pensarem daquele jeito. E compreender a lógica não necessariamente é tu concordar com a pessoa. Compreender a lógica é tu conseguir, de certa forma, ter empatia e dizer, olha, eu não concordo em porcaria nenhuma contigo, mas eu entendo porque tu é assim. E essa é a grande sacada da quarta etapa, por isso que ela é mais importante, cara. Porque tu só vai comprovar que tu sabe uma coisa quando tu compreendeu a lógica daquilo. Matemática, se tu consegue fazer as operações, é porque tu compreendeu a lógica daquilo. Em ciências humanas, no geral, tu só vai saber que tu compreendeu a lógica das coisas quando tu consegue ter empatia com as ideias diferentes, mas compreender porque as pessoas pensam assim, beleza? E essas são as 4 etapas. Então, desejo, tesão, como tu quiser chamar. Segunda, teoria geral. Terceira, aprofundamento. E a quarta, compreender a lógica, compreender o sistema, também como tu quiser chamar, beleza? Então, cara, se tu quiser só saber o processo, dá o like, compartilha.